A gente tem um burburinho muito grande no mercado sobre se faz sentido analisar o preço da ação ou não, né? E efetivamente o que nos dá margem de segurança é justamente um preço defasado de uma boa empresa. Aqui é a diferença. Se você comprar uma ação de uma empresa porcaria por um preço baixo, é óbvio que vai ser ruim. Você comprou uma empresa porcaria. Não muda nada o fato que a empresa é uma porcaria. Agora, se você comprar a ação de uma boa empresa a preços mais baixos, comprovadamente isso faz com que você tenha uma maior rentabilidade com o passar do tempo. Só que eu trouxe aqui dois dados. Um dado do Brasil, e um dado do mercado americano, comprovando para você que ações mais baratas, ou seja, ações não com preço mais baixo, ação barata e preço baixo é coisa diferente, ação barata e preço baixo é coisa diferente, mas que ações baratas rendem mais no longo prazo. Vinícius, me comprova isso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar um estudo para mostrar para você. É um artigo feito aqui no Brasil. Estou te mostrando agora um estudo e eu vou direto para as páginas que eu tenho anotado aqui já para fazer você economizar tempo. Esse estudo aqui foi feito pela Alexia Pimentel, tá? Uma abordagem sistemática para o Value Investing na Bolsa Brasileira, Universidade Federal do Rio de Janeiro, projeto de graduação apresentado ao curso de Engenharia de Produção. E a gente consegue ver aqui, ó, vou passar depois, se você quiser, você pode me pedir pelo direct no Instagram, que eu te mando o link para você fazer o download desse artigo, são 72 páginas, mas o que a gente consegue ver no resumo do que se trata esse artigo aqui? Esse artigo aqui se trata do seguinte, tá? Neste trabalho, explora-se a construção de um portfólio, ou seja, de uma carteira de investimentos, uma combinação de investimentos, baseado em fatores de estilo, tá? Isso aqui é um termo técnico que você não precisa focar agora. Mais especificamente, o fator de valor para a Bolsa Brasileira entre os anos de 2012 e 2019, tá? Valor, ela está se referindo ao quê? A preço. Tá? É isso que ela está dizendo, ó, essa distorção de valores. Então ela vai pegar fatores que vão nos mostrar o valor, poxa, quanto que aquela ação vale, quanto que está hoje, e pegar essa distorção de preço. Mas o mais importante, entre os anos de 2012 e 2019. Por que é importante entre os anos de 2012 e 2019? Seguinte, quando você vê um estudo que ele é feito sobre ações, certo? E aí você vê aquele estudo sendo feito só num período de queda das ações, ou só no período de alta das ações, claramente esse é um estudo enviesado. Enviesado. Por quê? Ele está querendo te comprovar algo que ele já tem em mente e ele pega um período que, poxa, é só de ascensão para os preços das ações ou só de decrescimento dos preços das ações. O que é um estudo com menos viés ou sem viés? É um estudo que compreende um momento de queda nos preços das ações e um momento de elevação dos preços das ações. Exatamente o que a gente tem aqui. Por quê? De 2012 a 2015... a gente tem as ações caindo. 2015 a 2019 a gente tem as ações subindo. Então a gente tem um estudo que ele pode ter algum tipo de viés, mas o viés é muito menor. Quando você tem um viés menor ou ausência de viés, esse estudo ele tem uma aplicação muito maior. Então eu gostei desse estudo porque ele compreende 2012, 13, 14 e 15 de queda nas ações, 16, 17, 18, 19 de elevação nos preços das ações. Então ele é o mais isento possível, certo? E depois a gente vai para a página 15, onde ela faz a delimitação do estudo, tá? Toda análise aqui é realizada, é limitada ao escopo da Bolsa Brasileira, tá? No período compreendido entre 2012 e 2019. Além disso, são excluídos da análise os bancos e seguradores, tá? Por que são excluídos da análise os bancos e seguradores? Porque tem um indicador que eles usam aqui nesse estudo que os bancos e seguradores não têm. Essas empresas do setor financeiro, elas têm a contabilidade feita de uma forma diferente, então eles excluíram isso, todas as outras empresas têm uma contabilidade específica, certo? Anormal, digamos assim, e o setor financeiro, eles têm uma contabilidade um pouquinho diferente. Então, eles não conseguiriam fazer essa comparação, tá? Eu já vou te indicar, já vou te mostrar qual desses indicadores que eles estão trabalhando aqui, tá? Então, excluindo o setor financeiro, mas tem os dados de performance do setor financeiro aqui para você ver também, tá? Como que foi a construção do portfólio? O portfólio que eles colocaram em teste para ver se dava um retorno maior ou menor do que a média das ações, ele foi construído com ativos da Bolsa Brasileira a partir do modelo fundamentalista de análise de fatores, ou seja, analisando indicadores como PL, PVP, ROI, margem líquida, vários indicadores você pode ver, isso está dentro da análise fundamentalista, tá?
com enfoque nos fatores de valor. O que são os fatores de valor? Como eu expliquei para você, aqueles mais focados em preço, em distorção de preço. Tá? Os fatores, como direcionadores de valor da empresa, são os múltiplos que eles usaram. PL, que é o preço da ação em relação ao lucro da empresa. PVPA, que é o preço da ação em relação ao valor do patrimônio da empresa por ação. E o EV/EBIT. Tá? O EV/EBIT é aqui esse indicador que as empresas do setor financeiro não têm. Tá? Por quê? Porque a contabilidade é um pouco diferente. Então, o que acontece? Olhando esses 3 indicadores, eles pegaram aquelas empresas que tinham os menores PLs, PVP e EV/EBIT. E eles mediram qual foi a performance dessas empresas que tinham indicadores de preço mais baixos. Indicadores de preço menores, o que significa ações mais baratas, o que significa maior margem de segurança. Porque se o preço está baixo em relação ao lucro, lembra daquele gráfico? Significa que o que acontece? O preço está aqui, o lucro está aqui, a margem de segurança está aqui. Tá? E aí, qual foi o resultado desse estudo aqui no Brasil? Deixa eu pegar aqui, página 58. Olha que louco isso daqui. Período de retorno acumulado. Tem o resultado da rentabilidade anualizada, ou seja, a rentabilidade ao ano, ou a rentabilidade acumulada do período, de 2012 a 2019. Vamos olhar os dois. Quando eu pego o portfólio que eles montaram, mais o índice financeiro, aí incluindo todas as empresas do setor financeiro, não só as mais baratas, mas as mais baratas e as mais caras. Qual foi a performance? 18,5% ao ano. Pegaram as empresas mais baratas da bolsa de todos os setores e pegaram todo o setor financeiro, 18,5% ao ano. Qual que foi a rentabilidade anual daquele portfólio que eles montaram, excluindo bancos e seguradoras? 15,5% ao ano. Qual foi a rentabilidade média da bolsa no mesmo período? 9,6%. Qual foi o CDI, ou seja, a rentabilidade da renda fixa média no mesmo período? 9,5%. Então a gente vê que tem uma performance muito melhor do que a média e do que a renda fixa. Esse portfólio focado em empresas com nível de preço mais baixo, tá? Quando a gente olha o resultado acumulado, obviamente vai ser a mesma coisa, né? Mas você vê a diferença de rentabilidade. Enquanto a renda fixa rendeu 100%, 101%, 102%, o índice Bovespa média das ações rendeu 103%. Praticamente a mesma coisa que a renda fixa. Quanto que rendeu o portfólio montado aqui pelo estudo só com as ações mais baratas? 206%. 206%. O dobro da média das ações. Quanto que rendeu o portfólio mais o índice financeiro? Por isso que eu gosto da empresa do setor financeiro. Quase 300%. 272%. Tá? 272%. E a conclusão, na página 61, é que o resultado do portfólio é satisfatório, tendo excedido o índice Bovespa, ou seja, a rentabilidade média das ações, em cerca de 9 pontos percentuais ao ano, considerando a adição do índice financeiro, e em 6 pontos percentuais ao ano sem adição do índice financeiro. Então, imagina se você consegue aumentar sua rentabilidade em 6% ao ano, em 9% ao ano. Claro que em média, claro que num período de 7 anos, não é curtíssimo prazo que a gente está olhando aqui. Mas você consegue perceber a validade disso para o caso brasileiro, para as ações do Brasil, para a Bolsa de Valores no Brasil? O que está aparecendo na sua tela agora? Está aparecendo para você uma página do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, do autor Jeremy Siegel. É um best-seller sobre investimento em ações. Tá? Ele comete um erro banal quando ele fala sobre o ouro nesse livro. Mas não quer dizer que esse erro banal, realmente é um erro crasso, não quer dizer que todo livro seja ruim. Não, o livro é bom, exceto essa parte que ele fala do ouro, faz uma comparação em relação ao ouro. Talvez em algum momento você já tenha me ouvido falar por aí e mostrar esse trecho. Se não, eu vou mostrar daqui a alguns dias numa live. Mas o que acontece? Aqui, o Jeremy Siegel, ele pegou o retorno das ações do S&P 500 classificadas por índice de Price Earnings, que é o mesmo PL. Eu quero que você entenda que são indicadores de preço. Nesse momento, quero que você entenda isso. São indicadores de preço. E quanto menores esses indicadores, significa que mais barata a ação está. Ponto. Tá? Aí, o que ele fez? Ele pegou o retorno, a rentabilidade das ações do S&P 500, que é um índice americano, o índice que melhor representa a rentabilidade média das ações nos Estados Unidos. E ele pegou aquelas 500 empresas, certo?
e pegou o resultado delas, a rentabilidade delas de 1957 até 2012, certo? Então a gente pega aqui um período de 55 anos, é isso? 55 anos. Tá? Então ele pega 55 anos da história, 2012 foi a publicação do livro, por isso até 2012, e aí o que acontece? Ele divide essas 500 ações que fazem parte do S&P 500, que são as 500 ações, 500 ações das empresas, 500 maiores empresas que dão lucro, ou pelo menos deram lucro nos últimos 4 trimestres nos Estados Unidos. Então, dentre todas as empresas dos Estados Unidos, pega as 500 maiores que deram lucro nos últimos 4 trimestres. Elas estão dentro do S&P 500. Ele pegou essa performance e dividiu essas 500 ações em 5 grupos de ações de 100 ações cada grupo, certo? 100 ações cada grupo. E aí, o que acontece? Ele pegou aquelas que têm esse índice PL, que em inglês é Price Earnings, por isso é PE, tem um índice mais baixo, tem um índice baixo, tem um índice médio, tem um índice alto, tem um índice mais alto. O que significa que tem as que têm o Price Earning mais alto? Significa que são aquelas ações mais caras, com maior preço em relação ao lucro. O que significa o Price Earnings ou o PL no Brasil, preço-lucro mais baixo? Aquelas ações que são mais baratas em relação ao lucro que elas geram, tá? E o que a gente consegue ver claramente? Claramente, olha só, aquelas ações que têm um alto índice Price Earnings, tem um alto índice de preço em relação ao lucro, ou seja, baixa ou negativa margem de segurança, o que acontece? São as que menos rentabilizam. $1 teria virado quanto? 64 dólares, 55 anos depois. Agora, aquelas ações que têm um Price Earnings mais baixo, teriam transformado $1 em cerca de 800 dólares. Olha que doideira. A rentabilidade média anual do S&P 500 nesse período foi 10%. Aquelas que eram as ações mais caras não foi nem 8% ao ano. As que foram as ações mais baratas era praticamente 13% ao ano. Isso dá uma diferença absurda no longo prazo. Você viu, saiu de 1 para 64, no caso das mais caras. No caso das mais baratas, saiu de 1 para 800 dólares. A gente vê que as ações que mais rentabilizam são aquelas mais baratas. E você pode ver que, inclusive nas últimas décadas, as ações mais caras, o pessoal era muito tarado efetivamente pelas ações da tecnologia. Só que as ações com maior índice de preço-lucro não tem toda essa performance, não tiveram toda essa performance, enquanto aquelas ações mais baratas que têm uma consistência e resultado muito maior. Sobe, cai, mas tem uma consistência. Ao invés de subir um pouco, sobe pra caramba, cai pra caramba, né? Sobe pra caramba, cai pra caramba. Não, é completamente diferente essa história. Então você investir em ações baratas te dá mais margem de segurança, e ao te dar mais margem de segurança, também faz com que você tenha um nível de rentabilidade maior, tá? Conclusão até esse momento aqui. Conclusão número 1, preço importa. Você tem que focar em investir em ações baratas. Só que é diferente, ação barata é uma coisa e ação com preço baixo é outra coisa completamente diferente.